Eu expliquei rapidamente as discussões que ocorreram no Congresso Nacional e após a exibição do vídeo, mas alegando fraude e até golpe. Parlamentares do PT afirmaram que vão recorrer ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar anular a quebra de sigilo de Lulinha. Vamos acionar a reportagem da Jovem Pan News, Júlia Firmino. Chega ao vivo aqui na programação. Júlia, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Conta para a nossa audiência qual a reclamação da base governista em relação a essa votação da CPMI do INSS. Bem-vinda. Oi, Caniato, boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Hoje, como você disse, então, parlamentares ligados a Lula recorreram aí ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, justamente para questionar a decisão que foi tomada na CPMI do INSS, que aprovou a quebra de sigilos fiscais e também bancários de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Os governistas, eles pedem, então, que Alcolumbre anule essa decisão. Dizem que o presidente da comissão, Carlos Viana, usou uma manobra regimental para aprovar esses pedidos. Viana nega, claro. A quebra de sigilo foi aprovada em votação simbólica, sem registro nominal, em uma decisão com uma sessão, aliás, com confusão, como vocês já estavam falando agora antes da nossa entrada. O relator da comissão, que é Alfredo Gaspar, apresentou os pedidos. Viana contabilizou, então, 7 votos contrários e aprovou o pedido. Por isso, os parlamentares do PT disseram que vão, aliás, apresentar um recurso formal para tentar anular essa decisão. 14 parlamentares ainda teriam votado contra a quebra de sigilo e houve erro nessa contagem. A gente segue acompanhando por aqui, Caniato. Os detalhes e, naturalmente, as consequências, os governistas se articulando para cancelar, suspender essa votação. Júlia, qualquer novidade, por favor, prioridade da nossa reportagem. Seguir com os nossos comentaristas, deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila sobre essa possibilidade de judicialização ou recorrem a Davi Alcolumbre porque entendem que poderia ter o presidente poderia ter adotado um artifício ilegal ou não usual para avançar com essa votação. A nossa repórter Júlia Dávila fala em manobra regimental para conseguir avançar com essa votação, e aí há uma discordância em relação ao número de participantes dessa CPMI que acabaram votando, Dávila. Até Paulo Pimenta concedeu entrevista para a Jovem Pan, enfim, para outros veículos de comunicação, fala em VAR, não, vamos pegar os vídeos, a câmera focalizou, tinha tantos senadores, enfim, parece que isso vai virar um problema maior, viu, Dávila? A esquerda está louca para arrumar um pretexto para melar o jogo, para acabar com esta CPMI do INSS. Se lembrarmos, Caniato, que desde 2016, quando os primeiros indícios de desvio e fraude apareceram, houve um movimento grande dos partidos de direita para aprovar medidas moralizadoras. E de 2016 a 2019, todas as medidas moralizadoras em relação ao INSS foram derrubadas no voto pelos partidos de esquerda. Isso já dá um indício que alguém tinha medo de investigar a fundo o que estava acontecendo no INSS. E depois da volta do PT ao poder, dobraram os descontos, o valor desses descontos dos aposentados. Então, todos os rastros deixados na política, no aumento do rombo e nos indícios que estão surgindo agora, mostram claramente como vários parlamentares e políticos importantes da esquerda estavam envolvidos. Porque não podemos esquecer que parte desse dinheiro do desconto indevido tornou-se uma verba para tentar alimentar sindicatos que haviam perdido o recurso obrigatório, a contribuição obrigatória, que foi derrubada na reforma trabalhista em 2016. Então, Caniato, quando você olha essa história em retrospectiva, todos os rastros deixados, os envolvimentos de políticos, sindicalistas, para
a se apoderar, roubar, fraudar os aposentados para sustentar um esquema paralelo envolvendo sindicatos é algo que precisa muita investigação, porque é um escândalo sem precedentes no país.